Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse mini curso importante para a sua aprovação. Gente, nesse mini curso, hoje, a aula de agora, nesse exato momento, a gente vai trabalhar adicional de férias. Professor, adicional de férias, o que é o adicional de férias? Adicional de férias é uma vantagem. Se é uma vantagem, né, você tem que lembrar do macete que é o HI, né? G de gratificação, A de adicional e I de indenização. No caso aqui, o nome já diz, adicional de férias. É o quê? Então, adicional de férias vai ser uma vantagem, claro, tipo adicional. Meus amigos e minhas amigas, professor, o que é isso aqui? Esse cara aqui é aquele famoso 1/3 de férias. Tá? 1/3 de férias. Como assim, professor, 1/3 de férias? Quando tá, o trabalhador, o servidor público, né? Aí é geral, a Constituição, está previsto na Constituição, tem caráter amplo, tá certo? É uma norma de eficácia plena, né? Todo trabalhador tem direito ao 13º, tem direito a 1/3 de férias. Então, no mês que você sai de férias, ou no mês que você completa seu período aquisitivo, você tem direito ao seu famoso 1/3 de férias, tá? Tem direito aí a 1/3 de férias. Vamos lá. Está previsto no Estatuto, com certeza, seção 95, artigo 95. Olha só o que diz em 95. Independe de solicitação. Quando fala independe de solicitação, significa que você não precisa fazer um processo para ter direito ao seu glorioso 1/3 de férias. Será pago ao servidor por ocasião das férias. Ó, ocasião das férias. Então, saiu de férias, você tem direito a 1/3 de férias. Um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Olha só, questão de concurso da remuneração. Vencimento, o que é remuneração? Vencimento base mais vantagens, tá certo? Mais vantagens. Então, você tem direito aí a 1/3 de férias sobre a remuneração. No caso do servidor público, tá? Nós temos aí 26, 27 carreiras aí, vou até checar quantas leis de carreira nós temos. Ela é através do subsídio, tá certo? Do subsídio. Tá? Vamos lá, parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou ocupar cargo em comissão, respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional a que se trata este artigo, né? Professor, o que diz o parágrafo único do artigo 59? 59, do artigo 95. Cara, é muito fácil, né? Eu sou gestor, tem uma remuneração de R$10.000, está lá, né? Ocupei o cargo de superintendente, tá? É um cargo em comissão, estou dando exemplo aqui. O cargo de comissão eu vou ganhar lá R$2.000 de comissão para ocupar essa bomba aí desse cargo. Mas tudo bem, eu sou um cara comprometido, eu quero contribuir, eu quero ajudar, quero dar algo a mais. Vou lá. Quando eu tiver gozo das minhas férias, sair de férias, eu vou receber 1/3 de férias sobre o meu subsídio, 10.000, e sobre também a comissão. Isso que está dizendo aí, tá? Mais do que justo, né? Mais do que justo. Artigo 96. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias. Por exemplo, aqui, acumulação lícita, o nome diz lícita, né? Eu tenho 2 cargos de professor, tá? Um na Unemat, que é uma fundação, e outro na rede pública de ensino estadual. Então, é lícita a acumulação, então vou receber 2 adicionais, um para cada cargo. Mas o legislador diz, ó, lícita, né? O que mais tem é pessoas aí ocupando diversos cargos públicos, né? Artigo 97. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo 2 períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Então, vem comigo aqui, gente, vamos lá. Então, é o seguinte, no assunto férias, você tem direito a 1/3 de férias, que é o adicional de férias. Além disso, você tem
você tem direito aí, ó, a 30 dias de férias, ou seja, você recebe por isso. 30 dias de férias, você vai ficar no aconchego do seu lar, descansando do serviço, por isso que é férias. Então, qual que é o período de férias? 30 dias, todo mundo já sabe disso, tá? Uma coisa importante aqui, tá? Você pode acumular férias? Pode. No máximo, quantos períodos aquisitivos? 2 períodos aquisitivos. Só que você só pode acumular, tá certo, essas férias por necessidade do serviço. Ou seja, regra geral, você tem que entrar na escala de férias todos os anos. Ah, professor, ano que vem eu não quero retirar férias, eu quero acumular para outro ano, e no outro ano eu tirar 2 meses de férias consecutivos. Parou. Primeira coisa, você não tem essa prerrogativa. A regra geral, tá, deveria ser assim, e o concurso vai cobrar assim, porque o concurso cobra como deveria ser, não como é na prática, e vai acontecer o seguinte, então, regra geral, você tem que tirar férias, né, de acordo com a programação do seu órgão, conforme for publicado no Diário Oficial. Tá? Aí é o seguinte, o órgão não concede férias esse ano, porque esse ano está com pouco servidor público, e ano que vem vai ter mais. Vai ter provimentos novos. Então, você vai acumular. Então, essa hipótese de acumulação é muito importante, cara. Vem comigo aqui. Ó, qual que é o período? 30 dias, tem que saber. Você pode acumular? Pode. Até quanto? 2 períodos. Só mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses que haja legislação específica. Então, isso aqui são as regras de acumulação, né? Professor, o que acontece aqui? Vamos lá. Para o período aquisitivo, então ele vai definir qual que é o seu período de férias, qual que é o tempo? 30 dias. 30 dias é referente ao poder aquisitivo. O parágrafo 1º vai fazer a contagem do quê? Do período aquisitivo. Para o período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Então, você tem que ter 12 meses de exercícios para você fazer jus ao benefício do período aquisitivo de férias. Nesse período aquisitivo de férias, você tem direito a 2 coisas. Ó, a 1/3 das férias, que é o abono de férias, o adicional de férias, e tem direito a 30 dias de descanso. Tá? Parágrafo 2º, atenção, é vedado levar em conta de férias qualquer falta ao serviço. É vedado levar em conta de férias qualquer falta em serviço. Vamos lá, vou analisar para você. O sujeito faltou um dia. Faltou. Se esse cara falta um dia, qual que é a regra? Ele vai perder o dia de serviço. Nós já estudamos isso para você. Já estudamos lá atrás, na remuneração. Ele perde o dia de serviço. Nós já estudamos isso. Tá? Aí ele está dizendo o seguinte, cara, ele já perdeu o dia de serviço. Então, chefe, lembra aquele dia que você faltou? Então você não vai ter mais 30 dias de férias, você vai ter 29 dias de férias. Tá certo? Isso não pode acontecer, porque ele já foi penalizado lá, ele já teve o dia de desconto dele, então ele vai gozar os 30 dias de férias. Então está aqui para você, ó, fica proibida, não, é vedado a levar a conta de férias qualquer falta no serviço. Férias é férias, né? Terceiro, fica proibida a contagem em dobro de férias não gozadas para os fins de aposentadoria e promoção por antiguidade, acumuladas por mais de 2 períodos aquisitivos, né? Ou seja, aqui fala 2 coisas. O que ele fala aqui? Se você tem 2 períodos aquisitivos de férias, que é o permitido pela legislação, aqui nós vimos claramente isso, 2 períodos que são permitidos pela legislação, 2 períodos, né? Esses 2 períodos ele vai ser contado em dobro, tá certo? Fica proibida a contagem de dobro de férias não gozadas para fins de aposentadoria por antiguidade por mais de 2 anos. Então, até 2 anos você pode acumular e vai ser contado em dobro para promoção e promoção por antiguidade para aposentadoria. Mais do que isso, o Estatuto vetou. Isso que diz aí o parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Para o gozo das férias previstas neste artigo, deverá ser obedecida a escala a ser organizada pela repartição. Então, existe aí a escala de férias de todos os órgãos da administração pública, e todos os órgãos da administração pública publicam essa escala em Diário Oficial. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz o seguinte, professor, eu posso dividir minhas férias? Pode, olha só. No parágrafo 5º ele é bem claro nesse sentido. As férias poderão ser parceladas em até 2 etapas, se assim requeridas pelo servidor,
sendo cada uma delas de 15 dias. Então, ele já definiu. Você pode dividir as férias? Pode. Quanto tempo? 2 vezes, que é 2 vezes de 15 dias. Atenção, atenção, atenção agora. Esse dispositivo, tá? Lá na lei 8.112, que é o Estatuto Federal, é diferente. Lá você pode dividir as férias em até 3 etapas. Então, na LC 04 aqui do Estado do Mato Grosso, 2 etapas. Lá na lei 8.112, 3 etapas. Lei 8.112/90, artigo 77, parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor. Então, requeridas pelo servidor e de interesse da administração pública. Ou seja, a administração pública, a chefia, vai definir se aprova ou não aprova o pedido do governador, do servidor federal, de até 3. Já aqui não fala de interesse da administração pública. Então, ele fala que ele tem direito, ele pode requerer a divisão das férias dele, posso tirar 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano, tranquilamente. Então, diz aí, são dispositivos. Já lá na 8.112, não. Cara, você pode dividir em 3 vezes, não tem problema. Só que você 3, e tem que ser 3 de 10, tá? 3 de 10 dias. Só que aqui tem o seguinte, tem que ser no interesse da administração. Conheço pessoas que sabem utilizar muito bem esse dispositivo do artigo 77, parágrafo 3º da 8.112, que ele pega, ele emenda feriado com não sei o quê, aí paga um dia, doa sangue, faz um balaio de gato aí. O cara consegue aí, olha, os 45, aí, 50 dias de férias aí por ano. Aí emenda com tal do recesso, tal, né? É o servidor público, né, cara? O cara sabe todos os seus direitos, né? Está lá, é regra, faz parte, né? E eu aconselho que você saiba também dos seus, né? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Caso não cumprido o estabelecido no caput desse artigo, o servidor público automaticamente entrará em gozo de férias a partir do 1º dia do 3º período aquisitivo, ou seja, férias automáticas, dispositivo importantíssimo acrescentado PLC 293 de 2007. Eu, como já fui muito tempo de gestão de pessoas, recursos humanos do Estado, então é o seguinte, o que acontecia antes disso? O Estado não tinha muito controle, né? Não sei se tem ainda. Então, o cara sair de férias não era registrado no assentamento, na ficha funcional dele, no órgão, né? Estava lá. Então, o cara tinha 10 férias acumuladas. É verdade. Aí, quando o Estado apertava o sujeito, ele, pum, férias vencidas. Né? Agora, não. Cara, férias é sagrado, você tem que tirar férias. Tá? Porque isso vai gerando passivo para a administração pública. É o que ele falou. Você pode acumular quantos? Regra geral, não acumula nada. Regra geral, 12 meses, férias. Né? Aí o seguinte, 2 períodos, pode, desde que autorizado pela administração pública. Tá? Tudo bem, ele conseguiu burlar. O que acontece? Quando vencer, tá? O 1º dia do 3º período, iniciou o 3º período aquisitivo, ele sai de férias automaticamente. Tá? Automaticamente. Aqui não tem interesse da administração, não tem nada. Para não gerar o tal do passivo. Né? Artigo 98. Quando, em gozo de férias, o servidor terá direito a receber equivalente a 1 mês de vencimento. Tá? Ou seja, você tem o vencimento do mês, né? Quando você sai de férias, você tem a antecipação do seu mês de férias e mais o seu 1/3. É como acontece hoje na CLT. Parágrafo único. No caso de férias proporcionais, o servidor receberá a remuneração correspondente ao número de dias gozados. Também vai ser proporcional, né? O pagamento da remuneração proporcional, tipo assim, o cara dividiu em 15 dias, metade, então ele vai receber metade da antecipação aqui. E quando ele sair de novo, ele recebe a outra metade. E ficou até legal, né? Porque eu não gosto muito desse dispositivo, porque acontece o seguinte, cara. Sabe o que acontece aqui? O cara pega e fica 60 dias sem salário, que é tudo estourado, é complicado, né? Artigo 99, vem comigo aqui.
O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Olha só, o pagamento da remuneração que tratou o artigo anterior, ele vai ser a antecipação de salário. 2 dias antes do início do respectivo período, observando o seu disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. É facultado ao servidor converter 1/3 das férias ou abono pecuniário, desde que requerida pelo menos 60 dias de antecedência do seu início. O que está falando? Converter o abono pecuniário. O que diz o seguinte? Ele pode vender, tá, 10 dias de férias. Tá? Então, o parágrafo 1º é o texto que autoriza o sujeito a vender e a administração pública, se a administração pública desejar, a comprar 10 dias de férias. Na prática, dificilmente, toda a experiência do Estado, eu nunca vi um dispositivo desse. Parágrafo 2º. No cálculo do abono pecuniário, será considerado o valor do adicional de férias, previsto no artigo 82, inciso 5, né, que é o adicional de férias. 100. Artigo 100. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x, tá? Agora aqui é aqueles casos de raio-x, o cara que tem adicional de insalubridade, só raio-x no caso, ou substâncias radioativas, raio-x ou substâncias radioativas, gozará obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida qualquer hipótese à acumulação. Ou seja, o legislador está protegendo essas pessoas que estão sujeitas aí ao raio-x ou substâncias radioativas à sua saúde, porque são substâncias danosas. O que acontece com ele? Regra geral, 30 dias. Para o cara que não. O cara tem 40 dias de férias, divididas em 20 e 20. Não pode dividir e não pode acumular as férias. Então, ele tem 20 dias aí, 40 dias de férias. Né? 111. É proibido a transferência e remoção do servidor quando em gozo de férias. Então, cara, férias é férias. Férias é sagrado. O constituinte, o legislador quis assim. Então, se você está de férias, tá? Você não pode levar susto de você ser transferido, de você ter a sua remoção enquanto o gozo de férias. Então, tem que terminar o gozo de férias para você ser transferido ou removido. E, finalmente, o último artiguinho das férias, artiguinho 102, diz o seguinte: as férias somente poderão ser interrompidas. Então, o artiguinho 102 trata das hipóteses de quê? De interrupção de férias. Professor, pode ser interrompida? Sim, claro que pode. Tá? Mas tem que ser sempre de interesse da administração pública. Olha o 102. As férias somente poderão ser interrompidas. Olha o texto verbal aí. Somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público definidos em lei, devendo o período interrompido ser gozado imediatamente após a cessação do motivo da interrupção. Ou seja, os casos de interrupção são casos taxativos, previstos aqui nesse artigo, né? E depois, você foi lá convocado por júri, cara. Você tinha gozado 7 dias de férias. Aí você tinha sido convocado por júri, tudo bem, interrompe suas férias. Você vai lá para o júri, faz o júri, terminou o júri, imediatamente você retorna o prazo complementar do seu gozo de férias, tá ok? Fechou. Vamos fazer 2 exercícios para vocês, para a gente fixar essa questão de férias aí. TRT 24, Mato Grosso do Sul, FCC 2017, cargo de analista. Vem comigo. Francisco é analista judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio deste ano, pretende sair de férias. Ó, o comando da questão. Então, Francisco trabalha no TRT e ele quer sair de férias em maio deste ano. Bacana. Haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. Requisitos para tanto, nós já sabemos, né? Professor, aqui é da 8.112, nós estamos estudando a LC 04, não tem problema, os requisitos são os mesmos. O que você tem que ter? Um período aquisitivo. Qual que é o período aquisitivo? 12 meses. O outro, você tem que ter o quê? Você vai gozar o quê? Você vai ter 1/3 e mais 30 dias, né? Vamos lá.
Admite-se levar em conta de férias as faltas ao servidor justificadas e não justificadas. Então, olha aqui. Admite-se levar em conta de férias as faltas em serviço, justificadas e não pode, nem na Lei 8.112, nem na 04. O que é isso? Se o cara já faltou, principalmente a não justificada, que vai perder o dia de serviço, né? A outra perde também, só que o que acontece com isso aí? Ele já foi penalizado, então não pode levar em conta, e esse dispositivo aqui, eu quero que você estuda para todos os concursos, esse dispositivo aqui de não poder levar em conta as faltas em serviço é para todos os estatutos municipais, estaduais e do federal. B. Francisco fará jus a 30 dias de férias. Opa, se ele cumprir o negócio, ele tem 30 dias de férias, positivo, tá certo? Que pode ser acumuladas até no máximo 2 períodos, exatamente. O legislador não quer que o cara acumule férias, para não gerar passivo. No caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, tá certo. No caso, 2 períodos. Isso pode acumular só em casos específicos, exatamente. Então, não seja a letra B é a letra correta, mas vamos continuar aqui. C. As férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade do serviço. Parou. O que acontece? Na 8.112, você pode parcelar em 3 vezes, desde que haja interesse da administração, 3 de 10. Já na LC 04, você pode parcelar, mas é de 15 dias e não tem essa de interesse da administração. Então, a letra C está errada. Letra D. As férias não podem ser interrompidas. Não, claro que pode. Pode, pelas hipóteses, né? Calamidade pública, júri, etc, etc. Então, pode sim. Salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade de serviço declarada por autoridade máxima do órgão. Errado. Nós temos o rol taxativo das hipóteses que podem ser suspensas. Tribunal do júri, convocado para participar da eleição, necessidade do serviço, calamidade pública e assim por diante. Não é exclusivamente, o erro está na a palavra exclusivamente. E admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de 12 meses de exercício, iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias. Está super errado esse cara aqui, porque é o seguinte, só pode gozar depois dos 12 meses de período aquisitivo. Então, a alternativa dessa questão é a letra B de bola. TRE, Goiás, CESP 2016, cargo de técnico. Né? Ana, que está em licença por afastamento de seu marido, tá? E Júlio, que está de férias, são servidores do TRE Goiás. E foram nomeados para ocupar cargos na administração pública federal. Vamos ler de troço aqui. Ana está em licença de afastamento de seu marido. Júlio, que está de férias, são servidores do TRE. Foram nomeados para ocupar, ou seja, tanto Ana, que está em afastamento, quanto o Júlio, que está de férias, né, foram nomeados para ocupar cargo na administração pública federal. Tá? Mesmo sendo federal, aplica-se esse caso aqui também no Mato Grosso, na LC 04. Nessa situação, a posse dos 2 servidores em seus novos cargos devem ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação dos respectivos atos de provimento nos cargos. A questão envolve muitos conceitos, né, cara? Vamos lá. A primeira coisa, gente, quando você é nomeado por um cargo, nós estamos estudando férias, né? Estudando férias. As férias não vão ser interrompidas pela nomeação em outro cargo, não está lá no rol taxativo que eu expliquei para vocês. Tá? E nós já estudamos em aulas passadas, porque esses dispositivos de afastamento, tá, interrompe o prazo de provimento de 30 dias. Então, o prazo de provimento passa a contar depois de encerrada a licença por afastamento do marido, tá? Por cônjuge, que é o nome da licença por afastamento do cônjuge, e depois que encerra o prazo, depois que goza as férias. Não tem nada disso de 30 dias. Então, a questão está super errada. Bacana? Fechamos, concluímos aí nossa aula, super aula
sobre férias, né? Cara, aula top é essa, cara. Você não erra a questão. Na LC04 você não vai errar nenhuma questão de férias, pode ter certeza disso. Aula com detalhe, com profundidade, aulas com exercícios, bem explicadinho. Vamos lá, George Lucas, né? Quem é fã de Star Wars, né? Todo mundo tem talento. É só uma questão de se mover para você descobrir o seu, né? Então, cara, isso mesmo, cara. Todo mundo tem talento, cara. Todo mundo é bom em alguma coisa, cara. Todo mundo sabe fazer uma coisa especial. Só que você não descobre, as pessoas não sabem. E além de não saberem, as pessoas não procuram saber qual é o talento. Não procura identificar o talento, cara. Então tem que correr atrás. O meu, particularmente, é isso que eu estou fazendo agora, cara. É dar aula. Eu adoro isso, cara. Quase todos os dias eu gravo, cara. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.